Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Papo com a Concept BR, patrocinado pela Monre Amortecedores. Juntos acreditamos que através do conhecimento conseguiremos revolucionar o segmento automotivo. E para iniciarmos o nosso dia de hoje, uma mesa muito florida e muito diferente do que normalmente eu estou aqui, né? Com um ou dois convidados, né? Então, tenho pessoas muito importantes de áreas completamente diferentes. Então, entendo que esse episódio ele vai ter muito recheio para quem realmente deseja consumir. Então, sejam muito bem-vindos, César, o Kiko, eu não sei te chamar de Alessandro, e a Tuane. Gostaria que vocês pudessem se apresentar para as pessoas. Acredito que todas conheçam vocês, mas gostaria que vocês pudessem falar um pouco de vocês. Acho que ladies first. Vamos lá, então. Bom, eu sou Tuane, sou atual secretária executiva do Núcleo Estadual de Automecânicas de Santa Catarina e também secretária executiva dos Mecânicos Premium, prestadora de serviço, organizadora de eventos do setor automotivo. Multitarefas, né? Multitarefas, isso aí. Kiko. Meu nome é Alessandro Souza, mas bem mais conhecido como Kiko, proprietário da Automecânica Tecnocar de Brusque e hoje atual vice-presidente da Associação Mecânico Prêmios do Brasil. Legal, bom, prazer imenso estar aqui com todos vocês. Sou César Urniani, né? Trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da indústria aí há quase 40 anos, né? Piloto de testes do programa Autosport, mas que começou a vida lá com 13 anos lavando banheiro de oficina, ou seja, muito conectado aí com o setor de reparação, né? Seja na parte de desenvolvimento ou lá no começo, quando a gente tinha a mão na graxa, né? E quanta coisa mudou de lá para cá, né, gente? Mãe, e como mudou? E o que é mais bacana é que a gente vai ter um papo, assim, eu acho que muito eclético, né? Podendo ir para muitos lugares, assim. Sim. Então, fiquem bem à vontade, ou para a gente se perguntar, ou para a gente cruzar informações. Sim. Que eu acho que esse momento é nosso para a gente também poder curtir. A gente não está aqui no piloto da coordenação, a gente está aqui também para se divertir, né? Eu acho que isso faz mais sentido para mim. Ontem eu fiquei muito surpresa quando você disse que trabalhou na mão da graxa, como tu acabou de falar no palco, né? No evento que a gente estava. E eu queria te fazer uma pergunta, qual foi o momento que realmente você entra, não no segmento automotivo, que você começou naquele momento, mas que momento você vira piloto? Como é que isso acontece? É porque, na verdade, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar em oficina mecânica, lá com 13 anos, lavando banheiro, peça e daí por diante, tinha uma função que ninguém queria fazer na oficina, que era o alinhamento. Mas não é o alinhamento Nutella de hoje, né? Porque hoje é com 4D, brincadeira, né? O de hoje é muito preciso. Mas naquela época, Tuane, a gente alinhava com linha. Então eram réguas, prumos, exatamente, prumo de pedreiro praticamente, para você ver o camber, né? Você tinha uma ferramenta que você instalava no pneu e tinha que empurrar no feijão mesmo, o carro para frente e para trás, para ver se estava convergente ou divergente, enfim. E o balanceamento era o que a gente chamava de enceradeira, ou seja, era aquele estático, não é que você tirava o pneu e coloca numa máquina como você faz hoje. Vibrava, tinha uma luz estrobo que mostrava onde você tinha que colocar e era sentindo realmente a lata do carro, você saber se ele estava vibrando ou não. Os mecânicos, de modo geral, não queriam fazer aquilo. E eu acho que você se dá bem em todo e qualquer negócio quando você faz aquilo que ninguém quer fazer. Porque você se destaca. Só você sabe fazer aquilo. Resultado, eu acabei me transformando num cara conhecido no ABC Paulista, porque a oficina era em Santo André, na Rua Javaés, por fazer bom alinhamento. Aí, a cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina, que foi a fusão da Volkswagen com a Ford, resolveram abrir um setor desse lá na Silva Jardim, São Bernardo. E eles estavam procurando um cara que entendesse de alinhamento para ir para lá. Eles foram até a Pirelli, que tinha um centro técnico de alinhamento para quem comprasse pneus. E aí, para eles não era interessante, mas eles falaram, tem um menino lá na Rua Javaés que quando dá um problema que a gente não consegue resolver, a gente manda para ele. Me fizeram esse convite. Para mim, valia a pena, porque eu estava saindo de uma oficininha para uma cooperativa de consumo e principalmente da Autolatina, onde meu pai trabalhava. Meu pai trabalhou 27 anos aqui na Volkswagen. Então, eu conseguia ir almoçar e encontrar meu pai. Ele trabalhava na ala 5, onde fazia a usinagem do câmbio da Kombi, né? Ele era líder, naquela época tinha a função de líder, né? Pois bem, e aí
Trabalhando ali, eu comecei a testar e alinhar os carros, adivinha, dos pilotos de testes da Auto Latina. Eles levavam os carros lá para alinhar. Tinha um cara chamado Max, que era o coordenador dos pilotos de testes. Então, quando eu ia testar o carro que eu alinhava, eu fazia algumas observações e o Max falou assim, cara, você dirige de um jeito tão suave. E você faz umas observações que eu acho que nem os nossos pilotos de teste fazem. E eu era encantado com os carros de placa azul dos pilotos de teste. Quem mora no ABC via carro de teste rodando para todo quanto era lado. Porque ali você tinha... E o que é o placa azul? Eu não sei. Placa azul hoje, placa azul é corpo consular. Na época, placa azul era carro de teste. Hoje, placa verde é carro de teste, placa azul é corpo consular. Então eu vi aqueles carros e carros em comboio. Eu falei, cara, ser piloto de teste deve ser legal pra caramba. Nem fica aquilo na cabeça. Aí o Max falou assim, ó, faz uma ficha. A ficha nada mais é que hoje você mandar o seu currículo. E eu me lembro que eu estava sentado na mesa da cozinha da minha mãe atrás de mim no fogão, fazendo um almocinho e tal, e eu preenchendo essa ficha. Dado o momento, cara, eu viro para minha mãe e falo assim, mãe, eu vou ser piloto de testes. E ela disse exatamente assim, que Deus te abençoe, meu filho. Mas por que você tem tanta certeza? Olha a data, 8/8/88. Eu falei, cara, é muito cabalístico esse número. E o 8, na verdade... É o número universal do universo, né? Depois eu fui ficar sabendo disso. Eu achei muito louco isso. Ela falou, bom, que Deus te abençoe. Em janeiro de 89, com 21 anos, eu me torno o piloto de testes mais jovem da indústria. Foi aí a virada para piloto de testes. Aí eu vi a separação da Auto Latina, fiquei com a Ford porque eu já tinha me casado, já tinha casa em Tatuí, onde é o campo de provas da Ford, e eu não queria ir para a Volkswagen porque a Volkswagen testava na rua. Falei, não, eu quero continuar na pista. Pois bem, a Ford sentiu muito a separação, não tinha rolado ainda o projeto Amazon, que é o que deu origem à EcoSport e outros carros, né? Então, a situação não era boa, a gente estava testando Ford Ka e Courier. E aí veio algumas propostas de emprego, a Ford querendo que eu ficasse, a Monroe e Amortecedores, que inclusive somos parceiros hoje, e também a Pirelli. Eu falei, pô, a Pirelli é um bom negócio, porque a Pirelli sempre teve um centro de pesquisa e desenvolvimento muito forte no Brasil. E eu tinha, a partir dali, a oportunidade de testar todos os carros de todas as marcas. Então, a partir dali, eu viajei meio que o mundo todo, fazendo setup de suspensão e calibração de pneus para os novos lançamentos. Por exemplo, Toyota. A Toyota colocava como compulsória a minha ida para o Japão para testar os carros que viriam para o Brasil. Então, eu fiz isso durante 19 anos, né? E várias outras coisas. Nesse interim, apareceu os carros de corrida, e aí eu tive 3 títulos brasileiros, né? Um com a BMW, um com a Maserati e um com a Porsche. Foi aí que a imprensa também me conheceu, e a partir daí eu comecei a ser convidado para participar de programas de TV, para falar sobre carro, ou mesmo com as revistas e daí por diante. Começo o Autosport, eles me convidam para ser um especialista, me convidam para ser um entrevistado, né? Como, por exemplo, o Kiko. O Autosport chega lá na oficina do Kiko, Kiko, o que é isso? Tal, não sei o quê. Comecei assim. Aí, de repente, eles perceberam que tinha uma aceitação muito grande pela minha imagem, enfim, a forma como eu falava. E aí a Globo resolve assumir que tem um piloto de testes, não só repórteres. Aí eu entro como piloto de teste de carro, o Leandro Mello entra como piloto de teste de moto, né? E aí algo que eu achei que ia durar 6 meses já são 23 anos. Bem pouco, né? Tanto que eu falo que eu tenho bronca, Tawane, Kiko, daqueles molecão, sabe esses molecão de 30 anos, barbudinho? Me irrita esses caras. Por quê? Porque eles viram pra mim e falam assim, tio, já começa errado. Aí eles falam assim, eu assisto o senhor desde que eu era pequeno. Eles acham que estão me agradando, mas não estão me irritando. Mas é verdade, porque pensa, se eu tô lá 22, 23 anos, esse cara tinha 7, 8 anos de idade. Tinha penta na boca e te via. Na verdade, eu que ainda que não realizei, que o tempo já passou, né, brother? Será? Eu não posso falar que eu era uma dessas pessoas. Olha lá, tá vendo? Não vou falar. Caiu aqui, edita. Será? Mas posso só fazer um gancho? Olha só que legal o que o César acabou de colocar aqui pra gente. No início da fala dele, ele comentou que ele fez o que ninguém queria fazer na parte do alinhamento, e ele foi excelente. E por que ele teve todas as oportunidades da vida dele? Porque ele foi excelente naquilo que ninguém queria fazer, ele se destacou e ele foi chamado pela indústria para poder fazer o trabalho dele. E a partir daí,
por causa da excelência de tudo que ele entregou, ele conseguiu alcançar o que ele tem hoje. Olha o poder que a gente tem de poder se dedicar e fazer acontecer as coisas. É de sair fora da curva, fazer o diferente, né? Isso. É que nem eu montei minha oficina com 18 anos de idade. Nossa. Na época, a informação técnica era zero. Você veio do 18 quando você entra no ramo automotivo? Não, eu comecei com 9 anos de idade na oficina do meu primo. Eu aprontava tanto em casa que a minha mãe arranjou alguma coisa pra mim fazer. Melhor pra você fazer, né? Gastar energia. Eu nunca me esqueço do meu primeiro serviço. Foi tirar um forro de porta numa Kombi Corujinha. Eu não sabia nem o que era uma chave de fenda. Tá. E aí, com 12 anos de idade, eu já desmontava um Fusca sozinho, remontava o 147, já fazia solda, trocava a cabeça de porco, de Fusca, assoalho, né? Só que aquilo não preenchia o meu vazio, né? E aí, com 14 anos, eu comecei na oficina mecânica. Aí, primeiro com uma outra oficina, depois eu fui para uma oficina do meu primo. Aí, ele queria que eu ensinasse o filho dele a ser mecânico, só que o filho dele queria montar motor e não queria lavar o motor. E eu aprendi que a parte mais importante da montagem do motor é a limpeza dele, né? É igual o cara que quer jogar bola, mas não quer correr, né? Fica difícil. Aí fica difícil. E aí acabou dando uma briga entre nós lá, e aí eu saí e montei o oficina pra mim. Mas beleza, 30 dias ficou pequeno, onde eu tava na casa da minha mãe, que era a garagem da minha mãe. Com 18 anos. Com 18 anos. E aí eu montei a oficina lá no terreno lá que meu sogro tinha, comecei lá. E naquela época já tinha umas BMW 36, umas Mercedes já rodando na cidade e ninguém fazia manutenção, os concessionários tudo longe. E para buscar peça? Não tinha internet. O que eu fazia? A gente chegava e ia 3, 4 vezes por mês para São Paulo de carro. Mas tipo assim, chegar em São Paulo, lá, quando chega no final da Regis ali em Taboão da Serra, não sei se tem um mercado extra ainda lá, eu largava o carro ali. Aí eu tinha contato de um taxista que um cliente meu quando ia para São Paulo, era o cara que atendia ele, eu reservava, ó, Luiz, eu vou chegar aí tal horário, mais ou menos, beleza. Ele me pegava, saía rodando em São Paulo atrás de peça do carro. Então... Você parava para fazer as compras, o rancho, como a gente diz. E aí comprava as peças para aquela semana. Então tinha mês assim que toda semana eu ia para São Paulo. E aí aquele negócio, BR simples, carro na estrada, aquilo tudo. Mas tu tem que sair fora da curva, né? Tu tem que fazer a coisa que ninguém tá fazendo. E aí tudo cabe nesse contexto, né? Isso dá trabalho, né? Dá trabalho. E o que a maioria das pessoas comuns não querem é ter trabalho. É desbravar, alguns vão né? dizer o seguinte, pô, pra que fazer isso? Tá louco. As pessoas querem fazer o que é mais fácil. Eu digo o seguinte, cara, a vida de quem é organizado, tem planejamento e tem disciplina, ela é 20 vezes mais leve e mais fácil da pessoa que fica esperando tudo cair no colo dela. Uhum. Porque hoje, né, você colhe frutos do quanto você trabalhou, né? Você não tem preguiça. A pior coisa que tem hoje no mundo é o tal do procrastinar, né? O cara, ele não, deixa para amanhã, depois eu faço, deixa que o outro faz. Cara, aquele cara que está se dispondo a fazer vai ter uma vida muito mais intensa, vai ter uma vida muito mais leve. Eu acho que alguns coaches na internet, eles vendem muito caro algo que para mim é muito simples. Levantar e fazer, é desafiador. Cara, desafiador é ficar sentado esperando as coisas cair do céu. Isso que é desafiador. Levantar, tomar um café, sair, ir para São Paulo, montar uma estratégia, pegar a peça, trazer, resolver, fazer algo que ninguém faz. Quer vida mais deliciosa do que essa? Pelo simples fato de saber que a gente também pode fazer por isso. E muitas pessoas gostariam de fazer e não podem fazer. Exato. Ainda tem isso, né? Se a gente parar para pensar, essa analogia é tão pequena, mas também tão forte, né? Sim. E a Tuane entra também no segmento automotivo de uma forma muito irreverente, né? Então ela estava falando muito, o César fez isso e tudo, mas eu sei que você também entrou desbravando muitas coisas. E olha que eu entrei com medo, hein? Porque eu não sabia nada do que era o setor automotivo. Eu não venho desse segmento. Na minha família, meu pai sempre vendeu bicicletas. Então, ele até tinha oficina mais de bicicleta, né? Então, eu cresci com ele ali. Tanto que eu era pequenininha, eu ia com ele pra loja. 10 anos fazia trabalho de banco para ele, ia lá fazer um depósito, alguma coisa assim, sempre muito proativa, né? Quando ele me levava para lá, eu e minhas irmãs também. Então, eu entrei no setor, eu deixei um currículo, na verdade, para mim trabalhar no CDL. No CDL em São João Batista, na época eu morava lá. E o presidente do CDL, que é o Anderson Marque, na época, ele era o presidente do Núcleo Estadual de Automecânicas.
E ele guardou o meu currículo. Ele não entregou para o CDL, ele guardou o meu currículo, porque o núcleo estava passando por um momento em que eles precisavam de uma pessoa um pouco diferente, assim, para trocar um pouco os ares lá. E ele guardou o meu currículo e levou para uma reunião da associação. E aí eles votaram, né, que o meu perfil cabia lá. Porque eu levei o meu currículo para o CDL para trabalhar como vendas. Só que ele entendeu que eu fazia muito mais do que isso, assim, eu era muito dinâmica, sou muito dinâmica, assim, tanto que quando ele fez a entrevista, ele assim, mas o que tu faz? Tudo. Tudo que tu precisar eu faço. Eu faço reunião, eu organizo, eu arrumo cadeira, eu faço tudo que tu precisares. E eu lembro que teve o primeiro evento que eu participei do NEA, que foi a Infalta em 2019. A Infalta, ela acontece com várias palestras e no meio da sexta-feira, da noite da sexta-feira, tem um jantar. E esse jantar acontecia no mesmo espaço da Infalta, então a gente desmontava o auditório todo e remontava ele para no outro dia acontecerem as palestras de novo. Era 3h da manhã. Estavam os garçons lá montando o auditório. Eu tava lá também. Eu tava descalça, ajudando os caras a montar o auditório, porque no outro dia cedinho a gente ia palestra. Então, assim, é fazer o que precisa ser feito, de fato, entendeu? Então, eu entrei nesse segmento em 2018 e fui sendo acolhida, né, o pessoal foi me acolhendo dentro do setor e hoje o que eu vejo, assim, é um carinho enorme, eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas, né, que me acolheram desse segmento e eu sempre falo para a Soraya, né, eu não me sentia muito sendo do setor da reparação automotiva, porque eu não me sentia pertencente, eu não venho de uma oficina, eu acho que eu não posso dizer que eu sou do setor, mas eu aprendo tanto na estrada, e aí eu encontrei o Kiko no caminho também, dentro da Associação de Mecânicos Prêmio, a gente tem uma parceria muito grande na parte de treinamentos, e a gente desbrava o Brasil ali, conhecendo as oficinas e a realidade, realmente, né? E a gente entende que as oficinas que se destacam são aquelas dos quais os donos fazem o que precisa ser feito. Ponto. Tu quer ver quando ela foi apresentada para entrar para a Associação Mecânicos Prêmio, né? A gente começou pelo grupo do WhatsApp, aí resolvemos fazer CNPJ, fizemos estatuto, tudo, só que a coisa não andava. Aí um associado, Billy, foi Billy, né? O Billy, porque o Billy participava do NEA, do Núcleo Estadual de Automecânicas. Falou da Tuane, a associação formou. A gente foi lá, contratamos a Tuane, primeira reunião, tu não vai lembrar disso? Ela assim, galera, vocês estão fazendo tudo errado. E aí você pensa o seguinte, começa a ter as reuniões presenciais. 30, 35 homens na sala, entra a Tuane, bum, bota a rédea. Todo mundo quietinho, pianinho. Sim. Tanto é que o carinho foi tão grande que hoje a gente chama ela da mami do grupo. Tem os filhos ali de 40 anos. E aí, tipo assim, foi muito bacana. Porque, tipo assim, ela profissionalizou muito a associação. Sim. Então, hoje a associação também está no que ela está pelo trabalho dela. Eu acho que se não fosse a Tuane na associação, a gente não estaria nem perto do que a gente está hoje, dos eventos que a gente está fazendo, do que a gente está crescendo hoje. Sim. Em nível Brasil, não, mundial, né? E todos os projetos que vêm por aí, né? E mais o que está vindo por aí. Porque o que acontece, né? Na verdade, tem o trabalho dela que é muito competente e hoje também, né, donos de oficina e reparadores com a mente aberta, entendendo de que precisa vir alguém de fora para organizar isso com um outro olhar. Porque eu, no carro, dizia para você, né? Quando eu trabalhava em oficina mecânica, para cada 10 mecânicos que tinha, 11 queriam abrir sua própria oficina, ser dono do seu próprio negócio. De 11 que abria, 9 quebrava. E os caras eram um bom mecânico, mas não eram bons administradores. Então, quando a gente se permite a ter pessoas que olham com gestão a oficina, porque você sabe, oficina cheia não significa oficina que está rendendo. Você está, às vezes, correndo atrás do próprio rabo, igual aquele cachorrinho, chega no final do dia, está cansado e se marcar está devendo. Agora, tem aquele cara que com a gestão... Então, o mecânico muitas vezes fala, eu reparar bem esse carro é o que vai fazer com que eu seja conhecido e reconhecido, né, dentro aqui da... Mas se eu não tiver um trabalho como vocês fazem, por exemplo, de levar para o cara que ele não tem tempo, de fazer uma boa contato com o cliente, assistência técnica, foi bem atendido, os aplicativos que nós temos hoje, se você não se render a isso, você acaba ficando parado, né? Então, eu queria dizer até isso para vocês duas, né? Vocês entram no setor,
cara, contribuindo em algo que o mecânico ele tem uma dificuldade muito grande de fazer. Logo, se você tem dificuldade de fazer, entrega para quem sabe. Eu sempre falo o seguinte, nos meus negócios hoje, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de compartilhar nada. Eu gosto de somar, eu detesto dividir. Então, eu não entendo, por exemplo, sei lá, eu tenho lá o escritório de contabilidade. Cara, eu pego o melhor escritório de contabilidade para ser meu parceiro. Eu tenho hoje 2 agências que cuidam das minhas coisas. E até mais barato, se a gente para pensar, né? Eu não consigo ser onipresente, onipotente. Agora, o que você sabe fazer? Eu sei consertar carro. Velho, conserte seu carro, que o atendimento com o cliente eu faço para você. O pós eu faço para você. A capacitação, eu vou criar uma agenda para você. E não sei o quê. E juntos somos mais fortes. Sim. Num Brasil tão dividido, eu vou usar uma frase que eu gosto muito. Vamos discutir sobre o que nos une e não sobre o que nos separa. E aí que tá, eu vejo muitos movimentos femininos e eu sou totalmente contra eles. Eu vejo que a mulher tá chegando no segmento, ela não tá, ela ainda tá chegando perto de tudo que a gente tem, o tamanho que é o nosso segmento, a gente tá chegando ainda. Mas quando eu vou dar um treinamento, eu falo uma coisa que é importante. A gente não precisa se dividir. A mulher tem a habilidade somatória. A gente nasce com essa habilidade. E quem não tem precisa desenvolver, né? Porque o homem ou a mulher, a gente tem traços mais femininos e também mais masculinos. Mas a mulher nasce já com esse dom de unir. Se a gente conseguir entender que o momento da mulher chegar na oficina ela é somatório, ele é importante. Isso daí, eu montei a oficina com 18 anos. Eu ia mal. A minha irmã começou a vir fazer minhas finanças. Eu ia bem. Ela começou a faculdade e saiu. Eu fui mal. Aí eu botei um sócio, ele ficou rico, eu não. Aí eu fui trabalhar terceirizado dentro de uma oficina. Aí não estava naquilo que eu me sentia confortável. E a minha esposa é formada pedagoga, trabalhava concursada pública, tudo certinho. Só, eu vou sair de lá. Tu vais fazer o quê? Eu vou trabalhar de empregado? Mas por que tu não toca a oficina para ti? Eu não sei administrar. Eu sei trabalhar. Aí ela pegou, saiu e veio comigo. E hoje a gente tá lá. Ela vende um orçamento de 40 mil reais pro cliente como se tu estivesse vendendo uma bala pra uma criança. Tipo assim, a gente tava viajando, tinha 3 orçamentos pendentes. Que o Douglas lá, o nosso gerente, ele não tava conseguindo fechar com os clientes. Ela chegou na oficina, a gente viu como é que tava as coisas, tudo. 10 horas da manhã, disse, Douglas, eu vou agora ligar pros clientes. 10h15 ela chegou, tá os 3 aprovados, pode pedir as peças. Eu disse, mas como isso? É só o jeito de falar, o carisma de falar. Ela é muito boa nessa parte, assim, assim, ela pega o orçamento, ela fala para o cliente de uma forma tão simplificada e falando que aquilo é para a segurança da família dele, ele aprova. É tão técnico o que vocês fazem. Vocês gostam tanto que é como se eu estivesse indo num cirurgião, ele me explicasse tecnicamente o que vai acontecer com o meu joelho. E eu não quero saber disso, eu quero saber qual é o impacto do benefício que isso vai me dar. E eu acho que a mulher, ela é habilidosa. O que eu quero realmente deixar muito claro é que tem movimentos deixando bandeiras muito claras. A mulher dentro da oficina. Eu sou totalmente avessa a isso, porque eu não acredito nesse movimento de lado. Eu acredito no movimento de união. E aí eu acho que a gente tem que ser habilidosa para não chegar com essa bandeira muito bem posta, mas a gente falar assim, eu tô aqui para somar contigo. Porque aí sim o homem vai se abrir e vai falar, ok, eu continuo tendo meu espaço. Porque caminhando junto vai ficar mais forte. Sim, nas andanças que a gente faz aí, né, por esse Brasilzão do meu Deus, a gente repara exatamente isso. A gente entra numa oficina e a gente vê que o ar é tenso, que o ar é pesado. Não tem mulher, o cara tá sozinho, tudo é difícil. E é aquele cara que gasta muita energia com o que não está sob seu controle. Aí o cara fala do governo, o cara fala que não tem mão de obra, que o cliente é mala, o cara fala do que ele é traído toda hora pelos seus funcionários, e você vê que é tenso. Você olha pra cara do cara, ele tá corcunda, enfim. Aí você entra numa oficina, cara, que você vê que tá tudo rodando. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Outro dia, a gente chegou numa cidade do interior do Paraná, e aí falou assim, você vai conhecer a loja, né, enfim, de troca de óleo mais antiga da cidade. Cheguei lá, 4 trocadores de óleo sentados no chão. Eu me lembro, tinha um Voyaginho quadrado, uma Rural.
Ninguém trabalhando. Quem estava, inclusive, na loja lá, né, era um cara. Cheguei lá e comecei... E eu tento entrar no estabelecimento, né? Olá, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tá não sei o quê? Falei, não tá bom não, rapaz. Tá péssimo. Tá, o governo, não sei o quê. E isso vai acabar. E aí, tá vendendo bem? Então, não vende. Não vende. Mas esse lubrificante, que é equipamento original. Não, o pessoal quer preço. Mas equipamento original? O cara quer preço. Tô vendo aqui que você não tem óleo a granel, você só tem óleo... você acha que o consumidor é tonto? Eu boto óleo a granel aqui, ele não tem certeza do óleo que eu tô colocando. Falei, gente, olha, nós vamos ter um evento à noite e tal, aparece lá. Falei, não sei nem se eu vou estar vivo à noite. Nesse nível. Otimismo super, Nossa, né? Lá em cima. Aí falei assim, gente, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Pensamento por negativo. Sai de lá. Negativo. Aí, cara, me levaram num outro lugar. Cheguei lá, atravessei a rua, né, com aquele negócio ainda ruim que eu saí de lá e tal. Eu falei assim, bom, vamos lá, levanta a cabeça, sorriso, vamos entrar. Quando eu entrei, cara, encontrei uma mulher. Mas assim, a oficina lotada. Tinha Jetta, BMW, todo mundo trabalhando, música, e os caras rindo, uma lotada. Aí cheguei lá, a mulher veio, tal, bom dia, tudo bem, tá não sei o quê. Ela me deu um abraço, ela falou assim, nossa, eu fui com a sua cara logo de primeira. Eu também, meu amor, tá não sei o quê. Aí ela falou assim, mas você não quer saber por que eu fui com a sua cara? Eu falei, não, você entrou aqui sorrindo, você trouxe luz pra gente. Benê, chamou o marido, o Benê. Aí o Benê veio, tal, me cumprimentou. Eu falei, cara, parabéns, cara, que lugar incrível, tal, não sei o que. Eu falei, César, mas não era assim não. Vem aqui, ó. Antes a gente só tinha esse elevador aqui. Aí nós começamos a trabalhar juntos, nós dois. Somos casados há 40 anos. Aí aqui era uma casa, a gente comprou. Aí a gente comprou a esquina. Agora, essa casa do lado a gente comprou também e ali vai ser todo o estoque. E os caras felizes da vida. Então, o que eu percebi? Aí eu perguntei para ele assim, viu? Eu tô vendo que você tem um monte de óleo a granel aqui. A mesma pergunta que você fez pro outro. Desconfia de que você não tá colocando óleo. Ele deu um sorriso e falou assim, César, o meu cliente sabe que eu jamais faria isso. Ele me conhece. Sabe que distância estava uma oficina da outra? Um quarteirão. A energia que a gente emana, ele atrai ou repele, né? Então... E vamos ser pragmáticos, gente. Quase 65% do poder de compra de automóvel hoje está na mão das mulheres. Essa história de vamos colocar a mulher só... Para, a mulher hoje é quem manda nessa bagaça. Vamos ser pragmático. Vamos ser pragmático, brother. Não, eles descobriram, miga. Que feio, né, Tânia? Acabou. Antes tarde do que nunca, né? Demorou, mas a ficha caiu. E já que a gente está falando de uma parte técnica, em que momento a Monroe entra na sua vida? A Monroe, ela nunca teve longe, né? Porque na época que eu era piloto de testes, eu fazia as homologações de amortecedores, pneus, uma série de outras coisas. Na época de Auto Latina, a Monroe era uma cliente, né? Então, a gente fazia todos os testes, eles vinham com os caminhões onde a gente fazia os amortecedores desmontáveis, ia mudando os blitz para colocar lá a compressão que a gente queria, a tração que a gente queria, para gerar conforto, estabilidade. Então, a gente sempre flertou. E a Monroe sempre olhava o meu jeito de fazer as coisas e falava assim, pô, a gente precisaria ter um cara desse com a gente. Trabalhando, né, com eles como piloto de teste, isso acabou não se dando. Mas depois, em 2015, quando eu resolvi sair da Pirelli e cuidar das minhas coisas, e por que eu saí da Pirelli? Porque nós construímos um novo campo de provas, onde eu ajudei a desenhar, que é o circuito pan-americano. E a Pirelli falou, cara, como eu já fazia várias coisas simultâneas, eu andava de carro de corrida, fazia o programa, fazia palestras, um monte de coisa. Aí falou assim, cara, a gente quer que você fique direto na pista, mais como um coordenador, e pare de fazer tudo aquilo que você faz para além da Pirelli. Eu falei, impossível. Porque lá está muito mais legal, está muito mais rentável. E eu me preparei para essa saída, né? Eu me preparei para essa evolução. E aí eu resolvo sair. Quando eu resolvo sair, hoje eu faço o quê? Eu pego todo esse meu conhecimento, enfim, essa experiência, vamos chamar assim, e aqui a gente tem marcas de produtos de qualidade e que querem alguém que os conecte com conteúdo ao consumidor. Então hoje nós temos 20 marcas. Só que quando eu falo de 20 marcas, a Monroe foi quem inventou o amortecedor. Muita gente não sabe disso, 3M é a empresa que inventou o PPF e o Indofilm. Então, Petronas, né? Então, enfim, estou falando alguns nomes aqui de marcas muito fortes, do qual a gente está junto, e duas agências contribuindo com isso, aonde para eles
em eventos, nas redes sociais, no contato com a oficina ou com o cliente, a gente leva conteúdo. Eu não vendo amortecedores Monroe, eu vendo a necessidade de você ter os amortecedores em boas condições do seu carro. No final da história, você está falando sobre os atributos, né? Sobre os benefícios que existem. Isso. Agora, tu quer ver um negócio, uma história que se conecta com isso tudo que você está falando? Tem um cliente meu que morreu, está morto. É uma história triste, mas precisa ser contada. Pensa naquele cliente que chega na oficina esporrento, bagunceiro, aquele cliente de gente boa. Uhum. Ele tinha uma Santa Fé, um GNV, ele era representante. Veio lá porque acabou os freios. E não fazer manutenção, a gente constatou que tinha um amortecedor dianteiro e um amortecedor traseiro vazando. E passamos os orçamentos. Só que o amortecedor da Santa Fé, ele tem um custo agregado um pouco mais alto. É amortecedor de duplação, amortecedor diferenciado, não é um amortecedor comum. E ali a gente já, para fazer o freio da caminhonete dele, que então, era a segunda vez que a gente estava fazendo, ela já tinha passado 200 mil quilômetros a caminhonete dele. E aí ele só botava pastilha de cerâmica, porque a primeira vez a gente explicou os benefícios que ele ia ter, né? E aí no amortecedor ele disse, não, eu vou pensar, vou ver o que eu vou fazer. Aí beleza. Na outra semana ele apareceu lá na oficina, feliz da vida. Pô, aí ó, já arrumei minha caminhonete do amortecedor. Disse, como? Pai, fui no cara lá assim, esse assado, o cara pegou, recondicionou, pá, ficou bom. Eu olhei assim pra ele assim, cara, só vai entender o que tu fez numa situação de emergência. Não, e aí aquele jeitão dele, pá, não sei quem, papapá. Beleza. Deu acho que uns 3 a 4 meses, ele morreu. Notícia na cidade que ele morreu no acidente na BR-470 lá. A BR perigosa, tudo, um monte de acidente. Beleza. Deu mais um tempo, um amigo nosso em comum veio lá na oficina. Tu soube do acidente meu e do fulano? Cara, eu soube que ele bateu e morreu. Não, eu tava com ele no carro. Tá, mas como é que foi? Eles saíram para ultrapassar uma carreta, uma reta, não vinha ninguém de frente. A carreta não viu eles vindo, tirou um pouco para a esquerda para desviar de um buraco. Ele pegou e desceu no acostamento do lado esquerdo. Quando ele desceu, disse que o carro começou a balançar, ele perdeu o controle, rodou e deu com uma árvore bem na porta do motorista, matando ele na hora. Aí eu pergunto, se ele tivesse com amortecedores originais? Aí, o que eu fico mais indignado, que o amortecedor no Brasil só pode ser vendido com Inmetro. Sim. Beleza. Pela lei não pode ser comercializado nem usado, mas a gente sabe que isso acontece à reveria. O que eu fiz na época? Peguei a notícia do acidente, né, relatei o que o meu colega falou e mandei o link da empresa que remanufaturou o amortecedor e mandei para o Inmetro de Santa Catarina pedindo uma fiscalização lá. A resposta que eu tive, a gente só pode fiscalizar quem fabrica novo. Ué? Então o cara que fabrica novo, dentro das regras, tudo certo. Esse é Ele fiscalizado. tem que comprar a lei. E aí eu faço o seguinte, esse é um acidente que a gente ficou sabendo. Quantos não ocorrem assim no Brasil afora? Sim. O cliente, o consumidor final, ele precisa saber desses pormenores que são tão importantes, Então vamos lá. Você sabe como é que é recondicionar o amortecedor? Não. Então vamos lá. Você pega o corpo do amortecedor, um amortecedor usado. Aí o que o cara faz? Ele faz um furo no corpo do amortecedor. Aí ele, pra quê? Pra ter acesso ao lubrificante que tá lá. Que tá ali dentro. Aí ele vaza aquele óleo, entra com um óleo novo, sabe Deus com qual composição, solda e tampa, pinta o amortecedor, ninguém se necessário, nada. troca a bucha e acabou. Você imagina o seguinte, se você furou aqui... pressão. Não, você criou um monte de rebarba aqui dentro. Aí você soldou, você criou um calo ali, por onde vai passar, por exemplo, os blitz, né? Que é um pacote de discos com furos que você tem lá, que é o que faz a tração e compressão, fazendo o trabalho hidráulico dentro da haste, né? E fazendo suportar a tração e compressão. Ele tem que tracionar 3 vezes mais do que ele comprime, porque a mola quer subir, e eu preciso de alguém que freie essa mola. Quem faz isso é o amortecedor, amortece a subida da mola. E assim. Ou então o cara só pega um amortecedor usado, né, ou que estava vazando, pinta e vende como um amortecedor recondicionado. Mas aí quanto vale a segurança da família?
Mas, Kiko, eu acho que isso entra um pouquinho no que a gente estava falando hoje de manhã no café da manhã, que é o consumidor final não sabe dessas informações. Não sabe dessas informações. Quem precisa informá-los é o mecânico. A gente precisa começar a se unir mais junto com a indústria para levar a informação até a ponta. Porque o cara não sabe que ele está colocando a família dele em risco. Porque o cara é tão bom de lábia que ele vai falar que ele pode colocar que não vai dar nada. É mais barato. É mais barato e ele vai colocar, porque ele quer economizar naquele momento. Mas se a gente tiver lá na ponta um mecânico capacitado, que vai levar a informação para ele, que aquilo dali vai salvar a vida da família dele em uma situação igual aconteceu com o cliente do Kiko, de risco, não tem como, o cara vai optar por segurança. E é por isso, Tawane, que com essas empresas, né, empresas sérias, quando eu faço conteúdo para eles, para contribuir com isso que você está dizendo, que é levar a informação para o consumidor final, nós nos preocupamos em ser muito mais conteudistas do que vendedores. Porque aí, quando eu falo de amortecedor, eu posso estar ajudando a cadeia toda de amortecedores. Sim. Mas quem está oferecendo aquilo é a Monroe, entende? Para atingir esse ponto que você está dizendo que é tão sensível. Então, graças a Deus, os anos de TV e uma série de outras coisas me dão, talvez, eu digo que um pouco de credibilidade para chegar lá e falar assim, ó, como piloto de teste, olha o que acontece, olha o que você precisa fazer, cuidado com isso, né? Os relatos que você está colocando aqui, cara, são relatos que acontecem com muita frequência. E como sensibilizar essa pessoa? Você falou sobre um negócio, quando você estava falando, que me fez lembrar do programa Autosport. Quando você falou assim, a mulher não quer saber das coisas mais técnicas, ela quer ser muito, muito objetiva. O programa Autosport, cara, ele é um programa que ele faz isso. Nós falamos coisas técnicas numa linguagem muito simples. E já aconteceu de mecânicos que não entendem de comunicação, entendem de mecânica e não de comunicação, dele falar assim, você quando falou sobre aquele assunto, você foi muito raso, é muito mais técnico do que isso. Aí eu viro pro mecânico e falo assim, olha, se você está assistindo o programa Autosport, achando que você vai aprender alguma coisa, você está assistindo o programa errado. Você tem que assistir um programa do Senai. O Senai ensina mecânico. Nós queremos falar com uma mulher que olha para o programa e fala, eu preciso trocar o amortecedor. Agora, como tecnicamente é o amortecedor por dentro, é você que vai falar. Sim. A gente tem que falar, limpa ou não limpa bico? Limpa. Aí entender o que é o bico injetor limpa. É você. A gente só quer que ela vá até a oficina e faça aquele trabalho. Então, a gente fala numa linguagem muito simples. Não por acaso, mais de 50% da audiência do programa Autosport é feminina. E por que isso pra gente é um termômetro legal? Porque a mulher enxerga todo esse universo de um jeito diferente do homem. O homem, nós somos meio besta, a gente acha que já nasceu sabendo tudo. Eu ia pegar esse gancho, mas já que você falou, eu vou fazer um micro ajuste. Quando você falou assim, mas a mulher que vai lá. A gente também tem um mito que eu quero que você continue falando, mas eu só quero pegar essa pinça, que a gente também, o mecânico, muitas vezes é induzido quando o cliente homem chega na oficina, que esse homem também sabe. E esse homem sabe tão menos quanto essa mulher também. Mas hereditariamente a gente vem construindo esse papel de que o homem também sabe da oficina, sabe do mecânico. Quem sabe da parte técnica são os especialistas como o Kiko. Sim. Mas vão chegar também homens e mulheres dentro da oficina que se julgam saber, mas também não sabem nada, né, César? O que está acontecendo hoje? Hoje, esse negocinho aqui, ele é bom porque ele deu voz a muita gente. Ele é ruim porque ele deu voz a muito estúpido. Então, o cara que vai lá e bate boca com o Kiko, ele escutou um cara aqui que ele nem sabe quem é. E ele acreditou que aquilo era verdade. Ontem, no trabalho que nós tivemos na apresentação aqui, né, eu disse o seguinte, para de ser boi de manada. Não acredite em tudo que você vê aqui. Seja mais questionador. Nós, quando crianças, talvez com 6, 7 anos de idade, a gente fazia algo que era muito rico. Por quê? Por quê? Por quê? A gente não para de perguntar por quê. Aí a gente cresce, fica tonto, acha que sabe tudo e para de perguntar por quê. Eu acho que a diferença, talvez, da profissão piloto de testes, eu acho que ela é um pouco encantadora para mim, porque a gente é questionador. Não adianta você chegar para mim e falar assim, César, testa isso daqui, que isso daqui vai fazer assim, assim, assim. Primeiro que eu já viro para você assim, não me fala nada. Eu não quero saber o que você fez. Se você vai testar... Eu vou andar. Quando eu parar o carro, eu vou te dizer qual é o comportamento. E aí depois você me fala o que você fez aqui e o que você esperava. Eu não quero ser induzido.
E a gente fica muito nessa, mas como? Por quê? Não, mas como é que você chegou nisso? Não faz sentido. Por exemplo, pneus novos, que todo mundo ia trocar 2, colocava sempre no eixo dianteiro. E não é. Chegou uma hora e falei assim, por quê? Eu vou contar muito brevemente como é que aconteceu essa história. Porque eu fui o cara que falei sobre isso. E que mudou um conceito, mudou o comportamento. E como aconteceu? Vocês vão saber isso talvez em primeira mão. Porque assim, em primeira mão não, acho que... Eu era piloto de teste da indústria. Aí eu fui ser piloto de teste de pneus. Na indústria, quando você vai fazer um setup de suspensão, você sempre faz o carro para que o limite de aderência esteja no eixo dianteiro. O carro não pode escorregar de traseira. Por quê? Porque é contra o instinto corrigir uma saída de traseira. Uma saída de dianteira, você instintivamente vai tirar o pé do acelerador. Bingo! Saída de dianteira, a correção correta é tirar o pé do acelerador. Por quê? Eu entrei numa curva, eu estou muito rápido. Qual que é a vacina? Tirar a velocidade. Quando eu tiro velocidade, eu transfiro carga para frente. Quando eu transfiro carga para frente, eu dou carga em cima do pneu dianteiro. E o carro estabiliza e fica na trajetória. Quando você sai de traseira, a última coisa que você pode fazer é tirar o pé do acelerador. E é instintivo, é mais forte do que você. E se marcar, você vai tirar o pé do acelerador e ainda pôr o pé no freio. E pensa, eu tô com o carro aqui, fazendo uma curva para a esquerda, o carro escorrega para a direita. Fala pro Tico, fala pro Teco que a curva é para a esquerda e vou ter que virar todo o volante para a direita. Milésimos de segundo. Pô, direita é o guarda-reio. E você vai ter que virar o volante para lá. Quando você sentir que a traseira tá parando, você volta para a trajetória. É muito difícil. É contra o instinto, sem contar que naquele momento você está entorpecido por uma série de reações humanas na crise, né? Enfim, adrenalina, coração que bate, a glicose que vai para os músculos de ataque e fuga, enfim, uma série de coisas. Pois bem, quando eu cheguei lá e comecei a perceber que mudanças muito simples no pneu faziam com que invertesse aquilo que nós tínhamos desenvolvido para a suspensão, que era o carro sair de frente. Mas espera aí, gente. Quando o cara vai trocar pneu, ele só troca 2, o pessoal põe os 2 usados atrás. Tinha um diretor na Pirelli chamado Afonso Abrami. Falei, Afonso, acho que o mercado está fazendo uma baita bobagem aí. E contei para ele. Ele falou, César, o campo de provas está lá. Ele tinha um Vectra. Sabe aquele Vectra, o primeiro que chegou? Aquele quadradinho? Não é da minha época. Feio pra caramba. Fomos pra pista, cara. Cheguei lá e ele falou, eu tô com os carros tá com 30 mil quilômetros, pega mais 2 pneus novos e faz o teste entre pneu meia-vida e pneu novo. Falei, beleza. Cara, a hora que você colocava pneu novo na frente e meia-vida atrás, você ia fazer slalom, era drift, o carro escorregava na curva, tirava o pé do acelerador, o carro desarmava, falei, nossa, que perigo. Aí, vamos inverter. Você pode fazer o que você quiser, que o carro não sai da trajetória quando ele escorrega de frente. Pois bem, aí fizemos vários testes. Teste de frenagem, porque o cara acha que o fato de ele colocar um pneu meia-vida na frente e o novo atrás, que você vai ficar sem aderência na frente, que o carro não vai brecar. Não, na dianteira está o peso do motor. Sim. Tem uma coisa que dá aderência, é o peso. Já na traseira você tem pouco peso. Quando você transfere carga com pneu meia-vida atrás, o carro vira enfim. E assim foi, para voltar no início da nossa conversa. Algo que todo mundo dizia que era daquele jeito, eu peguei e disse, por quê? Por quê? As coisas que mais, enfim, viralizaram minhas nas redes foram coisas aonde todo mundo achava que era daquele jeito e eu dizia... E você vai lá e faz o contrário. Por quê? Por quê? Por exemplo, carro elétrico é amigo do meio ambiente. Por quê? E aí você começa a estudar a porra do carro elétrico. Ele tem lá os seus lados positivos, mas tem um monte de coisa que não é. Gente... Para aqueles que viram para mim e falam assim, quanto é que você está ganhando para falar mal do carro elétrico? Você não sabe o quanto eu estou perdendo. Que podia estar fazendo propaganda para essas marcas. Ganha. Todo dia os caras me chamam. Mas o meu porquê não me deixa fazer isso. Porque eu entendo de que existe pessoas que vão se adaptar super bem ao carro elétrico. A minha barreira foi na forçação de barra de dizer que todo mundo ia ter que ter carro elétrico. E eu não concordo. Eu não concordo, mas não estou querendo entrar na discussão do carro elétrico. Eu estou dizendo só que nós precisamos visitar dentro de nós aquela criança de 7 anos que sempre é questionadora. Agora, há uma diferença entre você ser questionador e você ser chato. E você ser chato. Você não é dono da razão. Então, como explica aqui?
Aí o Kiko vem, explica e fala, caraca. Te fez pensar, te fez refletir, tudo tem uma história antes, Sim. ver se isso conecta, se faz sentido. Faz sentido, entendeu? Pô, nós somos tão capazes de raciocinar hoje, e aí o cara compra uma mentira como se fosse verdade, e não tem ouvidos, às vezes, para escutar um cara que fala, não faça isso com amortecedor. Fugir dos ovos, o cara acaba pagando com a própria vida. Um negócio... Que não era para ser, né? Agora eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Por exemplo, você está muito mais tempo, né, envolvido com indústria, com fábrica e tudo mais. O que você acha do fato de hoje no Brasil a gente não ter a liberação do White Repair para o reparador? Hoje, na linha de frente, o reparador independente. Vamos primeiro explicar o que é o White Repair. Tá. Hoje na Europa, você tem o direito de reparação. Né? Então, por exemplo, na Europa, você tem... o carro zero e você tem o direito de arrumar em outra oficina. Então, por exemplo, eu visitei a oficina Bosch Service lá, que era autorizada a BMW Mina. Eu visitei a oficina lá, que era autorizada a Sangyong e Volvo. Eu visitei uma lá que era Mercedes Smart. Então, o cliente tem um ali e a oficina tem acesso à informação técnica da montadora. Sim. No mercado americano, né, até o dono do carro pode ter acesso. Então ele entra no site da montadora, ele faz o cadastro como proprietário do veículo, ele compra a informação para reparação, né? Isso é um tema que eu venho batido já há um tempo no Brasil, porque envolve umas coisas interessantes. Eu falo em 3 tópicos e eu dou 3 exemplos legais. Se fala muito em questão ambiental. Hoje, o que eu pego de carro dentro da minha oficina com software de motor desatualizado, que você vai lá e faz a análise de emissões antes, atualiza o software do veículo e faz uma análise de emissões depois, cara, o motor trabalha muito mais redondo. Porque antigamente tu tinha um cabeçote gastando, um pistão tendo um desgaste irregular, que a gente ia no carburador e ajustava a mistura do ar, ajustava o ponto, ajustava aquilo ali. Hoje é feito com software. Por mais que o módulo do motor é auto-adaptativo, mas ele chega no seu limite. Então, na parte do motor e até a transmissão, o software compensa problemas mecânicos, né, para deixar funcionando corretamente. Eu vejo pelo fato da segurança viária. Né? Por exemplo, eu peguei uma X5 e eu sempre falo para meus alunos o seguinte, é causa ou consequência? A peça que você está trocando. Peguei uma X5 com 20 mil km, quebrou o carro da dianteira. O cara quase bateu o carro. Beleza. É causa ou consequência? Não é normal um cardan quebrar com 20 mil km. Né? Eu entrei no portal da montadora, a gente tem acesso, a gente paga por essa informação. E aí, lá tem um boletim, que eu tenho que pegar o dreno do ar-condicionado, virar 45 graus para a direita, porque a água do dreno do ar-condicionado fica pingando em cima da cruzeta e lava a graxa. E aí o cardan quebra. E pode ocorrer um acidente. Então, eu tinha essa informação, mas 99,9% dos outros reparadores do Brasil também não tem. Né? E ainda tem o fato que, por exemplo, às vezes eu tenho boletins informativos que vão me dar, eu como reparador, o acesso a fazer uma reparação perfeita no carro do cliente, né? Esse carro, você tem um boletim, você tem que fazer isso, tem que apertar aquele parafuso, tem que fazer, que é o que a concessionária tem acesso. E nós não temos acesso a isso hoje no Brasil como reparadores independentes. Então a gente fala muito de segurança viária, fala muito em termos ecológicos, e tudo isso a gente precisa ter. Só que a gente vê, eu teve uma audiência no Senado agora, eu não lembro se foi no Senado ou na Câmara dos Deputados esse ano, que quem encabeçou a audiência foi o Código de Defesa do Consumidor, foi o PROCON, né? Pelo monopólio de software de montadora. Só que ela andou e foi até um ponto. Então eu queria tua opinião, estando dentro disso aí, o que tu acha que seria importante liberar isso para o reparador independente ou não? Sim. Tem 2 situações aí, né? A primeira é a seguinte, vamos lá, por que eles fazem isso? A gente pode ver pelo lado positivo e ver pelo lado negativo. Vamos tentar olhar primeiro pelo lado positivo. Eu sou a marca, eu detenho, né, todo o conteúdo e toda a informação, eu tenho as concessionárias, eu tenho os funcionários capacitados e habilitados a fazer o treinamento, logo eu protejo a possibilidade disso estar sendo feito por alguém do qual eu não tenho controle. Lei Ferrari. Né? Então o cara fala, eu
faço o carro, eu fabrico o carro, eu tenho assistência técnica. Quando você olha por esse lado, que eu estou chamando de lado positivo, é o cara garantir de que o seu carro, Tuane, sua BMW, quando ela for ser consertada, vem aqui, né, na Soraya, porque a Soraya, eu garanto, porque ela é uma concessionária BMW, ela foi treinada, ela foi capacitada, ela tem acesso aos dados técnicos, isso e aquilo, e o Kiko não vai conseguir fazer isso para você, porque o Kiko não tem, tudo bem? É um olhar confortável. Vamos olhar pelo lado negativo. Soraya, você vai fazer onde eu quero, porque eu não vou dar pro Kiko, porque para cá é muito melhor, porque eu prendo você aqui e não te dou outra alternativa. Então eu não te dou outra alternativa. Quando ele pensa, vamos voltar pelo lado positivo, nós temos que entender de que tem muito mecânico que realmente, se você der acesso pro cara a mexer na carro da BMW, você sabe que não vai dar problema. Não. Vai dar problema. Tem que ser feito com regras. Isso. Aí, estabelece-se regras, se reconhece as oficinas que têm tanta capacidade quanto uma concessionária e que ele pode prestar esse serviço. Também está habilitado para fazer esse serviço. Habilitado para fazer esse serviço. E aí você foge da concessionária. Por quê? Não é verdade que concessionárias e de qualquer marca são totalmente lícitos, eu falo com tranquilidade aqui, e que tem capacidade técnica de consertar carro hoje no Brasil. Eu vou em concessionárias, eu fico decepcionado com a incapacidade que os caras têm. Gente de concessionária que não... O cara tem, às vezes, o conteúdo técnico sobre o carro, mas aquele cara não busca. Ele não sabe. Ele não lê. Isso aí. Ele não faz. Então, o que a gente vê de problemas... Cara, eu andei com o pessoal de lubrificantes, várias concessionárias. E você vê que a concessionária está botando no seu carro um óleo que para ela é mais barato do que o óleo que deveria ir no seu carro, numa concessionária. E eu posso contribuir com um assunto que eu considero assim, não é nem um item tão importante, mas que para mim é um fator decisivo para mim não colocar os pés na concessionária. Eu não levo mais o meu carro na concessionária. O meu carro ainda estaria na garantia ali dos 3 anos. Não levo mais. Quem cuida do meu carro é o Kiko. Mas eu levei eu ia viajar, eu ia para Cascavel, numa viagem, e eu levei lá para fazer uma revisão. Acho que ele tava com 20 mil quilômetros. Eu sou muito chata com palheta de limpador. Aquilo lá tem um risco, eu já quero trocar. E eu deixei lá com eles, eu falei, eu quero que vocês troquem a palheta também do limpador. Trocaram, eu não revisei na hora, trocaram a palheta, eu fui viajar e peguei chuva. Gente, eles colocaram uma palheta que não limpava nada. Uma porcaria. Na hora eu gravei vídeo, mandei foto, falei assim, gente, eu pedi pra vocês trocarem a palheta do meu carro. Ah, mas a gente trocou. Gente, eu quero o original. Eu deixei ali na concessionária pra que vocês trocassem pelo original do meu carro. Se eu quisesse outra coisa, sei lá, eu ia num posto. Não vou falar mal de posto, mas eu sei lá, eu iria em qualquer outro lugar, pedir uma palheta que não fosse a do meu carro e colocava. Eu levei pra vocês porque eu entendi. Esperando, né? Isso, eu queria que vocês colocassem o que fosse original pra mim ter segurança. Agora eu tô aqui, no meio da viagem, não consigo olhar, não consigo ver pelo vidro do carro porque tá uma lambança. Aí eu levei o carro, quando eu voltei da viagem, eu levei o carro lá, eles trocaram, não me cobraram nada. Gente, vocês têm que ter mais responsabilidade, foi um item simples. Sim, você não espera que numa concessionária o cara coloque pra você uma palheta que não seja a palheta original. Exato. E hoje o que você tem dentro da concessionária? O cara quer aumentar o ticket médio. Imagina, quer me ver irritado, né? É o cara mandar pra mim o orçamento de uma revisão e começar a cobrar coisa, cara, que fala assim, cara, faz o que tá pedindo no manual. Ó, eu vou dar nome e sobrenome aqui, Volkswagen. Eu adoro o carro da Volkswagen. O meu filho, por exemplo, tem um Nivus. Agora, você vai lá e compra o Nivus 0. Aí ele fala assim, vou te dar o pacote de revisão até os 30 mil quilômetros. Beleza, que legal. Não troca filtro. Mas se você quiser, troca. Mas não, peraí. Cadê a revisão? Então, por que o pacote de revisão fica barato? Porque eles acabam, já que é de graça, entre aspas, eu estou te dando o pacote de revisão, ele tira itens que são fundamentais. A norma técnica da Volkswagen diz que não precisa tocar até os 30 mil. Não compra o carro com o pacote de revisão, vai lá fazer a primeira revisão para você ver se eles não te trocam o filtro. Então, cara, é tudo um monte de pegadinha de concessionária e de normas técnicas que me incomodam demais. Sabe o que eu peguei lá na oficina? Hoje lá na oficina a gente tem hoje eu consigo ter acesso, é bem dizer,
99% das montadoras. Tenho acesso a portal Porsche, Mercedes, BMW, Land Rover, tenho acesso. Aí o cliente chegou lá com uma Jeep Cherokee, primeira vez que ele veio. Ele tinha levado o carro na funilaria e o carro não estava mais reconhecendo a chave telecomando. Aí ele veio, né? O que eu faço? Né? Vou lá, entro, compro a subscrição técnica, tenho acesso a toda a literatura do carro, verifiquei lá onde o pessoal mexeu, vai uma antena, né, de reconhecimento da chave, abri lá, eles tinham montado, esquecido de conectar. Mas como eu estou conectado online, eu verifiquei o seguinte, eu tenho acesso ao recal feito e ao recal pendente. Isso aparece para mim. Aí apareceu lá o seguinte, recal concluído. Atualização de software SP49, né? Que é uma atualização de software, que a grande Cherokee, a alavanca de câmbio é um joystick. Tá. Então você atualiza o software, porque involuntariamente você pode parar o carro entrar né, ali, joystick, dizer que está em parking, mas o carro não ficar, e ele pode correr involuntariamente e passar em cima de uma criança, uma pessoa, alguma coisa desse tipo. Beleza. Quando você olha, o módulo que comanda aquilo ali está lá com o raiozinho de atualização de software pendente. Qual que era a atualização que estava pendente? A do recal. Então, a concessionária baixou o recal e não atualizou o software. E sabe, César, o que mais surpreende? Tu lembra, Tuane, o treinamento em Brasília, de Pastru? 2 alunos, um trabalhava na concessionária X, outro na Y. Vamos falar a marca, Honda e Toyota. E aí eu pego muito no pé dos alunos que todo carro que você entra na oficina vai calibrar o pneu, consulta a recal. Ah, vou trocar o óleo, consulta a recal. Né? Porque é muito comum, né, o relato do cliente do defeito ser recal. Até essa semana um aluno me mandou um áudio agradecendo muito, né, porque ele ia trocar o módulo motor e era recal. Né? E aí, quando eu entrei nesse lado, aí os 2 alunos disseram, não, mas aí é bobeira, não tem necessidade. Ah, mas por quê? Porque na concessionária, quando a gente está sem serviço, a gente fica na frente do computador baixando o recal. Eu assim, como? Sim. Ah, vamos supor, tu tá com o recal do airbag Takata. Eu falei para ele, né, que hoje tá em tudo que é linha. Então, tu foi lá no computador, tu pegou o chassi do carro do cara, tu baixou o recal que tu trocou a bolsa do airbag. Beleza. É isso aí que a gente faz. Show. Tu imagina se esse condutor bate, esse airbag ele dá mata a pessoa sem ter trocado. Sem ter trocado. Eu disse, ó, o cliente vai lá, colidiu o carro. Esse condutor faleceu. Vai para uma perícia técnica, constata que aquela bolsa era para ter sido trocada, não foi trocada, e o recal está baixado. Ah, o dono da concessionária vai se ferrar? Se não, meu amigo, quem vai se ferrar é você. Por quê? Quem é que assinou que trocou a bolsa? Aí os 2 entraram em desespero, ficaram brancos. Então, cara, e aí o que mais assustou é que ele falou que é uma prática comum. Assim, cara do céu! Eu e a Tony ficamos assim, ó. Brancos. E Soraya, a gente volta no início da nossa conversa, que é o quê? A gente precisa unir forças, a gente precisa levar comunicação e informação. E é por isso que, às vezes, movimentos que separam mulheres e homens, eles não são tão interessantes. É legal que a gente veja como um todo. Indústria, os mecânicos, os comunicadores, que a gente possa levar informação. Que é o que a gente está fazendo aqui. Na realidade, a gente tem que unir o fabricante da autopeça, a gente tem que unir o reparador e a gente tem que unir os concessionários. Por quê? Porque só quem vai ganhar isso é a população, com segurança viária, segurança das nossas famílias, né? Porque eu vou lá e faço um reparo mal feito, cai o pneu na estrada porque deixei a roda frouxa, pode estar machucando a minha família, machucando alguém, cara, pode acontecer. Você sabe que o trabalho que a gente faz hoje, que a gente executa de pós-venda para muitas oficinas em todo o Brasil, hoje a gente atende mais de 200 oficinas em todo o Brasil, né? E é muito interessante quando a gente pega o relato do consumidor final. E é um gráfico de eletrocardiograma. Tem oficinas que cuidam tão bem do cliente que ele reconhece, atestam a idoneidade que aquela marca tem diante do atendimento. E hoje, dentro da nossa empresa, a gente chama de clientes fãs. É aquele consumidor que fala além da conta o que está acontecendo dentro da oficina. Então, o consumidor não consegue enxergar isso que vocês falaram quando o capô está fechado. Ele está recebendo um carro limpo quando recebe, perfumado quando recebe,
com a chave uma conta para ele pagar. Mas tem coisas que passam de dentro do carro que ele consegue perceber. Essa fala desse cliente ela é muito importante, mas também ter a transparência do técnico que está do outro lado é o combo perfeito. É o combo perfeito. Quando a gente executa esse pós-venda, a hora é positivo e a hora é negativo. Quando é negativo, hoje o que a gente tem conseguido fazer, e eu acho que vem bem de acordo com o que você acabou de falar, Tony, a gente potencializa essa oficina de forma diferente. Porque com os erros que nós escutamos através dos consumidores, nós conseguimos falar para a oficina, mas geramos relatórios para que ele possa ver aonde ele está errando. E olha que eu ainda vou falar mais. Na visão do cliente, e juntos a gente consegue neutralizar isso, dando mais potência ainda para essa própria oficina. Então, existe hoje, sim, já uma empresa que faça isso. E quando eu falo mesmo, não adianta só mandar um WhatsApp para o cliente para saber como foi, César? Como foi, Tony? Isso todo mundo faz. Mas o relacionamento, ele vai muito além do que falar. E o cliente fã, ele não é um cliente só que falou, tá bom. É o cliente que passou do eixo. Hoje, a minha oficina é pequenina, uma rua sem saída. Não tem nem placa na entrada da rua. Que delícia. Então, cliente que vem por indicação. Aí, essa semana chegou um cliente novo lá, né? Aí ele diz assim, porra, tal fulano. Aí a minha esposa sempre pergunta, como é que tu descobriu a gente? Foi pelo Google, foi por isso, foi por aquilo? Não, quem me mandou foi fulano e tal. Mas ele já falou o seguinte, que o teu serviço é caro pra caramba, mas o carro fica bom. Aí ela olhou pra ele e disse, mas preço e qualidade não anda junto. Né? Mas assim, mesmo ele sentindo que o cara já falou que ia ser caro, mas ele veio pela confiança do serviço. O que acontece é assim, eu digo que cada um tem o cliente que merece. Fechou? O sujeito que trabalha com quem só quer preço barato, ele está trabalhando com o pior cliente que existe, porque esse cara vai te trocar por R$1. Vai. Agora, o cara que entra na sua oficina, sabendo que você vai prestar um bom serviço, o que você está pagando é por essa experiência que você acabou de citar. Cara, eu sei que eu não vou ter problema. Como nós dissemos, oficina cheia não é significado de oficina rentável. Oficina rentável é aquela que você cobra o que tem que ser feito para fazer um trabalho bem feito e entregar o carro nas condições e o cara sai de lá feliz, mas eu paguei por algo que... Então, esse é o melhor cliente para a oficina. E muitas oficinas já viraram. Por exemplo, quantas oficinas não querem mais trabalhar com locadoras? Porque, não dá. Locadora quer preço. Locadora mal troca o óleo, mal troca o filtro, mal faz isso, mal faz aquilo. Já vi muita oficina quebrar. Quebrar porque... Não, o cara ele tá com a oficina cheia. Hoje você faz revisão de carro premium, dependendo da locadora, em auto center. Sim. Em auto center que troca pneu. Não é na concessionária. Né? E aí, como é que fica? E o que é o mais gostoso para mim, assim, eu vou falar enquanto proprietária da empresa mesmo, é que os problemas dentro da mão de obra, os problemas dentro do mundo técnico, eles sempre vão acontecer, porque é um serviço. Sim. A prestação de serviço tem um ponto de interrogação. E aí, aquele cliente muitas vezes vai para casa e ele fala assim, quando a gente faz o pós-venda com eles, dentro do tempo certo, da forma correta, e o mais importante, 100% humanizado, ele fala, ficou bom, mas o meu carro está pingando óleo. Quando ele entende que existe uma ancoragem real e que o dono está sabendo do que está acontecendo e pede para que ele retorne, ele entende que ele não foi lesado porque a oficina quis. Sim. E aí muda o staff de muito negativo para falar assim, é possível errar, que não é o normal, mas é possível, mas não foi por querer. E aí aquele cara vira fã da loja. E o que acontece? O trabalho, Soraya, que vocês fazem, ele é muito legal, e deixa eu explicar por quê. Assim como a gente não pode fingir que está fazendo, porque a gente não finge que está pagando, e o cara não finge que está recebendo, o que já aconteceu? Eu vou falar uma marca aqui, BMW. BMW, sei lá, por volta de 2013, 14 e tal, eu comprei uma BMW zero. Eu tive um monte de problema com a minha BMW, tanto que eu vendi ela com 5 mil quilômetros. E nessa daí, envolveu muita gente, coisa do gênero e tal. Passado um tempo, um serviço desse de pós-venda entrou em contato comigo. Oi, César, tudo bem? Tudo bem? Nós fomos da BMW e tal, queremos saber como é que você foi atendido e tal. Deu tudo certo com a sua moto?
Aí eu falei assim, você tá de palhaçada comigo, né? Eu já tive um monte de problemas com vocês. Eu até vendi já o carro por conta de um problema de suspensão que o presidente do Brasil disse que ia me dar um retorno e agora eu tô esperando a ligação dele. E aí você me liga para fazer um pós-venda e você nem sabe que o meu carro é um carro, não é uma moto? De uma BMW. Você tá tirando uma onda com a minha cara. Então não adianta você fazer uma marca, não sei o quê, e colocar um pós-venda, onde o cara não sabe nem com quem ele tá falando, ele não sabe nem o carro, ele não sabe nem o que foi consertado. A mesma situação. Nós trocamos tal peça do seu carro. Não, nós nem mexemos nisso. É verdade, é outro carro. Porra, bicho. Mas aconteceu comigo um fato muito semelhante a esse, que a gente comprou uma Fiorino para a empresa que a gente tem, né, a Fung. A gente comprou uma Fiorino 0 lá na Fiat. Gente, um ano depois, uma Fiorino para a empresa, tá? Para a empresa. Um ano depois, eu recebi um contato da Fiat perguntando, está chegando a revisão de 1 ano do seu carro, ou 10 mil quilômetros. Oi? O carro já tá com 75 mil quilômetros. Eu já fiz revisão na outra concessionária de vocês e ela já saiu da concessionária. Eu já tô levando no Kiko também. Eu acho que o pós-venda de vocês tá um pouquinho atrasado. Foi um carro pra empresa, gente. Em 1 ano eles fizeram contato porque o carro estaria com 10 mil quilômetros. Falta informação? Falta aquele contato por tempo, né? E mais esquece a quilometragem. E a gente está entrando no mundo do híbridos elétricos, onde o cliente quer a tal da experiência a todo vapor, mas está faltando a conectividade humanizada. Tá. Então, deixa eu falar um pouco sobre isso. Foi, se não me engano, a J.D. Power, eu não sei exatamente qual foi a agência dos Estados Unidos, que ela fez uma pesquisa muito legal. Ela disse o seguinte, que no pós-pandemia, se você quiser gerar uma expectativa realmente impactante, boa para o cliente, ela tem que vir carregada de acolhimento. Aí ele explica. Durante a pandemia, 2 estruturas muito importantes do ser humano foram abaladas. A de sobrevivência, um vírus mortal, e a de pertencimento. Nós não podíamos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Agora. Então, essas 2 estruturas são as estruturas mais importantes do ser humano e elas foram abaladas. Logo, você pode dar para o cliente um óculos, você pode dar para o cliente um celular, ele vai ficar contente. Mas no pós-pandemia, se não tiver esse acolhimento, ela não vai ser tão forte por conta dessa carência que a pandemia nos proporcionou. Então, quando você, Soraya, fala do humanizado, cara, quem hoje não se conectar com o seu cliente, se o seu cliente não se sentir abraçado, se ele não se sentir acolhido, a experiência não será. Você pode dar um desconto pro cara. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre essa humanização que você falou, que segundo essa pesquisa, cientificamente ela se explica. Eu tenho cliente que eu tenho o controle do portão da casa dele. Que ele agenda, o carro deu problema, acendeu uma luz, o carro tá na revisão, isso aqui. Ele só avisa, tá com a chave dentro. Eu vou lá, pego o carro, saio e vou embora. Entendeu? Aí tem cliente que chega lá só para tomar café. Pra gente sentar, conversar e tudo mais. Né? Eu já cheguei uma fada na oficina de cliente chegar lá, né? Chegou assim, Jaque, chama o Kiko, ele tem que levar lá para ver o barulho do carro, não sei o que. Já calma, já te levo lá, o Kiko tá ali atendendo. Não, tem que ser ele para ele ver o barulho do carro, não sei o que. E eu, mas vem aqui, vamos tomar café. Não, eu vim de camisola, eu tô atrasado. Aí eu entrei no carro assim, a Jaque não me falou. Camisola foi ótimo. Aí a Jaque disse, tem que levar a cliente lá assim, que ela quer te mostrar o barulho. Tá bom, eu entro no carro. Vira assim lá, não, peraí que eu vou pedir pra Jaque levar. Não, entra aí, não tem problema, vamos embora. Com todo respeito, né? Mas é isso. Confiança. Tu vai na confiança, porque tu não vai pegar a cliente e vai dizer, não, você vai respeito, vai ficar olhando pra frente e tudo mais, tu vai tratar a pessoa com respeito. Então ela sentiu confiante ali. É o jeito dela, é meio louquinha lá, mas gente boa pra caramba, né? Então, isso daí vai tendo. É que nem lá na oficina, a gente tem cliente que chega lá, olha assim, mas tá mexendo com esse tipo de carro? Sim, eu não atendo o carro, eu atendo o cliente. Então eu tenho cliente que vem lá com o Del Rey, tem cliente que vem com o Fusca, eu tenho cliente que tem a Ducato, que tem a Sprinter, que tem o Gol, que tem a Doblô, eu tenho cliente que tem o Porsche, a BMW, a Mercedes, eu tenho cliente que tem a Ferrari, né? Porque eu não estou atendendo o carro, estou atendendo o cliente. Mandou a pau agora, é isso. Você foi muito feliz. Eu não atendo o carro.
eu atendo um cliente. Ah, mas você não faz só BMW? Por que tá esse Fusca aqui? Não. É que o cara da BMW é um perfil X e o cara que tem um Fusca tem esse mesmo perfil. Ou ao contrário, ele também tem o BMW e o Fuca. Não, mas olha só, eu atendo um cliente que vem da cidade vizinha. É um senhor de idade, ele tem um Fusca, ele tirou 0. Só que o que ele usa o Fusca? Ele bota uma carretinha atrás, ele vai no mercado pegar o resto de comida para levar para tratar a criação dele no sítio, ele mora no sítio. Não é aquele Fusca relíquia, é um Fusca de trabalho. E aí, um dia ele passou lá na frente da oficina, disse, tô com um problema no meu Fusca, no freio, e ninguém tá resolvendo, já gastei um monte. Aí disse, qual que é o nome do senhor? Tal. Então é o seguinte, é que Fusca, para mexer em freio, se você vai mexendo picadinho, nunca vai ficar bom. Ou a gente desmonta e faz tudo, ou não faz nada. Tá, faz tudo. Passamos o orçamento, ele autorizou, pagou e começou a trazer o Fusca a mim. E, ele vem da cidade vizinha. E começou a me mandar um monte de cliente. Só que aí vem o lado humanizado, do que a gente tá falando. Um dia ele me ligou desesperado. Kiko, meu Fusca pegou fogo. Mas tu tá onde? Tô aqui entre Brusque e Gaspar. Cheguei lá, aquele caninho que vai prensado no carburador, soltou, lavou o motor de gasolina e pegou fogo. A sorte que parou um caminhoneiro com o extintor e apagou. Mas queimou se fosse um carro elétrico, tá queimando até agora, mas continua. Queimou todo o motor e um pouco por cima. Aí peguei ele disse, aqui que eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar o conserto, não sei o que eu vou fazer. Não, fica tranquilo, eu vou levar e vou guardar o carro lá na oficina. Levei o Fusca pra lá, cheguei lá, à noite já comecei a desmontar o carro, já tirei o motor, já levei o Fusca pra lataria, pintaram o carro, depois já saí, levei pro estofador, arrumaram o forro por dentro que tinha queimado, eu já tinha pegado as latas do motor, pintado tudo a pó, montei carburador novo, tudo certinho. Na outra semana fui lá na casa dele, levei o Fusca. Ele assim, cara, não tem dinheiro pra pagar, por que tu arrumou, não sei o quê? Não, a nota tá aqui, tu já me mandou não sei quantos clientes daqui da tua cidade, me paga como tu pode. Aí ele vinha lá daqui a 15 dias. Só que eu vendi lá os queijos, lá tá aqui um dinheirinho. Vendi hoje um porco, trouxe um dinheirinho. 6 meses ele me pagou. E aí eu tenho cliente na cidade, que aí a gente fez o câmbio da Land Rover da esposa dele. Não, fatura, faz um boleto pra empresa. Aí entregamos o carro. No outro dia liga, não, cancela o boleto e faz pra mim. Depois, e ficou. Cara, deu 8 meses para receber. 8 meses. Então, por isso que eu digo, eu não estou atendendo o carro, estou atendendo o cliente. Então, eu prefiro, às vezes, trabalhar com um carro mais popular, mas uma pessoa que chega na oficina, respeita meu funcionário, me respeita, né? Tá ali, do que a gente chega aquele cara arrogante, que chega lá reclamando de tudo, querendo destratar as pessoas, né? Como se não fosse nada. Cara, a gente tem que botar isso para dentro das empresas. Mas o que você está doando para ele não é seu serviço mesmo, além do atendimento. É uma coisa chamada tempo. E esse tá nobre para todo mundo, inclusive para nós. Bem, se deixar aqui, eu acho que a gente vai bater papo o dia inteiro. Delicioso. Mas antes da gente terminar, eu gostaria que vocês pudessem entender, queria que vocês pudessem falar algo para quem está nos assistindo. Esse episódio vai ficar gravado no YouTube. Claro, a gente vai fazer alguns recortes, porque eu acho que foi muito interessante. Mas queria que vocês pudessem falar algo para quem, principalmente para quem é dono de oficina. E que, olhando para um futuro, eu não estou falando de um futuro de 10 anos, não. Não, hoje. Eu estou falando de um futuro aqui na frente. Um conselho para eles. César. Olha, o conselho que eu daria é menos ansiedade. O Brasil está sendo diagnosticado como o país com o maior número de pessoas ansiosas. Ansiedade é quando você investe tempo em coisas que não estão sob seu controle. E quando você gera muita expectativa e ela não é atingida, você se frustra. E o remédio para isso, né, eu gosto de contar a história da minha mãe, né, que eu acho que eu era ansioso quando eu era criança e em algum momento eu estava chorando e ela veio, desceu de joelhos, ficou cara a cara comigo, enxugou minhas lágrimas, colou o rosto dela no meu e no meu ouvido ela disse: shh, calma, está tudo bem. E de alguma forma ela tirou essa dor de mim com a mão. E aí eu digo para ela: mãe, faz favor, pega aquela água em cima da mesa ali para mim. Aí ela olha para mim, olha para a mesa e diz: levanta e pega. Então, para os amigos reparadores: shh, calma, tá tudo bem. Levanta
e pega. Boa. Sensacional. Emendando esse gancho do César, uma coisa que eu falo e não tenho vergonha de falar, que eu montei a oficina com 18 anos de idade, mas até 2015 eu era um mecânico trocador de peça. É sério. O carro entrava na oficina e eu queria tentar mexer no carro e ver o que eu ia fazer e tentava aprender no carro do cliente. Quando eu vi que eu estava errado, em quase 10 anos agora, que se passou desde 2015, tá? Eu fiz um upgrade na minha vida de tudo. Minha oficina hoje está muito bem estruturada. Que legal. Né? Consigo dar um bom ensinamento para meus filhos, pagar um bom colégio. Esse ano, viajei sozinho para os Estados Unidos, fiquei na oficina do colega meu lá, no Telmo lá, uma semana e pouquinho. Viajei com a família para o Chile. Acabei de voltar agora da Alemanha 15 dias. Dia 19 agora estou indo com a família para Orlando. Família volta para o Brasil, eu vou e fico para a Apex e para o SEMA. Né? Se eu estivesse trabalhando da forma que eu trabalhava até 2015, eu não conseguiria isso. Então hoje eu estudo muito, busco conhecimento e um lema que eu falo muito, que a falta de informação técnica dentro da oficina vai custar mais caro do que você ter. Porque tu vê muita gente quebrando cabeça, que se você vai lá para frente do computador, você estuda, antes de mexer no carro, você resolve ele muito mais rápido. Né? É o que o médico faz. O médico estuda você para depois decidir o caminho. E nós, reparadores, temos que fazer isso. A gente não pode mais sair mexendo no carro porque a gente acha que está mexendo. Então a gente tem que ir para lá, estudar, olhar. Um exemplo que eu dou, César, aconteceu essa semana. A Tuane estava junto quando nós entregamos o carro para o cliente. Cliente de Garopaba, quase 170 quilômetros da minha cidade. Levou o carro lá. Tinha um barulho que tu jurava que parecia que era na suspensão, às vezes parecia ser embaixo do pé. E aí ele tinha levado até numa empresa que tem aquele equipamento que balança o carro e não sei o que, e condenaram o semi-eixo. Nossa. Chegou lá na oficina, entrei com o chassi do carro, vamos ler. Boletim técnico, sistema de suspensão, barulho de suspensão. Do jeito que estava descrito no boletim é o que acontecia no carro. Mandei meu funcionário levantar o banco, levantar o carpeiro do lado do motorista. Quando ele olha, eu tô vendo com a furadeira com uma broca-copo. Ele olhou assim pra mim, o que tu vai fazer? Um buraco? Peguei a travessa que vai ali embaixo do pé dos pedais. Pum, fiz o buraco, botei o dedo lá dentro. Tec. Tava Tec. Fiz o vídeo, mandei pro cliente. O cliente, caraca, mano. O cliente já não sei quanto tempo com barulho. Então eu fui cirúrgico. Então é isso que a gente tem que começar a implantar hoje nas oficinas. E não é só para uma falha de motor, uma falha de transmissão, é para tudo. Porque senão ia trocar amortecedor, bucha, pivô. Mas não precisaria. E não precisaria. E quanto tempo de trabalho? Ali eu resolvi numa manhã, passei o orçamento, o cliente autorizou, levei na funilaria, aí eles tiveram que fazer um corte maior para fazer o serviço certinho, montamos o banco, o carpê, tudo, entreguei o carro pro cliente ali. A Tony estava junto. A felicidade do cara que tinha resolvido o problema. Só que se eu não tenho isso... Se você não lê primeiro, né? É a mudança de hábito que a gente tem que implantar dentro da oficina. Então é isso. Começou na parte humanizada e agora eu vou para a parte técnica. É isso. Tuane. Eu finalizaria aqui falando sobre a questão da união e a humildade que a gente tem que ter em reconhecer quando erramos. A gente não sabe de tudo, a gente não é detentor de todo o conhecimento desse mundo. E a gente precisa aprender a reconhecer quando a gente comete falhas, comete erros, e a gente precisa escutar mais. Então, vamos unir a nossa classe. Tem muitos movimentos legais acontecendo, muitas indústrias apoiando o reparador para que essas conversas possam acontecer. E eu acredito que é através da conversa que o setor vai poder mudar. Então, a gente precisa, de fato, se unir, escutar, ser menos ansioso, mas tirar a bunda da cadeira, fazer o negócio acontecer, ter a humildade de reconhecer os erros quando eles acontecem. E buscar as empresas e os movimentos que, de fato, são verdadeiros e que estão promovendo esse tipo de conversa aqui, que só vai elevar o setor da reparação automotiva. Legal. E para mim, eu acho que fica muita conectividade, que enquanto vocês falavam, eu acabei olhando para a TV e vi, né, o logo da Monro e passa um flash na cabeça, ver o César, ver o Kiko, a Tuane aqui, que é um prazer. E o nosso logo, ele é uma meia-lua quando aparece ali, né? Então, quando a gente fundou a nossa empresa há 6 anos, ela é uma meia-lua e ela é totalmente colorida. E a gente sempre falou, por que vai ser uma meia-lua? Porque a lua é de fases, né? Então, hora ela tá cheia, hora ela tá vazia, hora ela tá minguante. E a outra parte da lua, que naquele caso é o cliente.
Então, junto com o nosso logo, sempre tem algum tipo de conexão. Né? Nossas apresentações, inclusive lá na Infalto, começaram a fazer sentido porque tudo era conexão. Eu acho que para mim fica realmente tudo que vocês falaram é a conexão real. É a humanização, a parte técnica, a parte de unir. Então, acho que junta tudo, olhando isso com uma simbologia muito forte para o nosso desenvolvimento como pessoas, né? Porque eu acho que tem algo muito maior que a gente não consegue entender dentro de nós, que para mim é só uma casca, né? Para mim a gente ultrapassa muitas outras coisas, então tem uma simbologia para mim muito forte, assim. Então, gostaria de agradecer imensamente a vocês. É muito importante, eu acho que esse momento, assim, que a gente está passando, sem chorar, tá, Soraya? Tô vendo. Mas quando vem do coração é assim, não tem choro. Ontem eu vi o César quase chorando no palco, falei, poxa, então é normal. Então, muito obrigada. E eu só não sei nem encerrar esse episódio. Acho que a gente podia dar... É humano. Não é normal, é humano. A gente normalmente dá um tchau lá para aquela câmera, mas hoje, Paulinho, eu acho que a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou pedir para todo mundo dar um tchau para a câmera central, pode ser assim? Porque é um episódio diferente, né? Obrigada, gente. Se vê até a próxima. Tchau. Até mais.